Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Futebol, jogos de domingo e segunda-feira do Campeonato Brasileiro para vocês na tela do NS Futebol. A gente vai direto para as análises, tá? Vamos passar primeiro jogo a jogo, quais jogos a gente vai colocar aqui na tela para vocês e depois a gente já vai para a nossa tradicional análise, tá? Lembrando que esse vídeo é gravado antes do início das rodadas, tá? Da rodada do Brasileiro e dos campeonatos que a gente também analisa aqui no NS Futebol. Temos agora, 4 horas da tarde, temos Fluminense e Bragantino, então jogo aqui das 4. Grêmio e São Paulo, também às 4 horas. Goiás e Cuiabá às 6h30, assim como Palmeiras e Curitiba às 6h30. Fechando a rodada na segunda-feira, Vasco e Flamengo, tá? Então temos esses aí presentes para vocês, tá? Vamos começar por Fluminense e Bragantino. Fluminense overall 74, Bragantino 44. Fluminense com mais posse, menos conversão, né, de passe para chute, mas que consegue finalizar mais vezes a gol e converter menos. Onde está a sacada para o Fluminense ter esse overall tão mais alto? Está justamente nessa alta posse de bola, o que tira a posse de bola do adversário. Então você vai ver um Fluminense onde o adversário faz pouquíssimos passes, tá? E isso acaba acarretando que o adversário faça menos, ou seja, você tem uma tendência do Bragantino sofrer mais gols e o Fluminense sofrer menos gols. Então não é tanto na fase ofensiva que está a diferença desse jogo, mas na fase defensiva. Então, se você olhar aqui nessa parte do gráfico, você vai ver que tem uma diferençazinha entre essa linha laranja e a azul. A laranja é a do Red Bull, a azul é do Fluminense. E por que tem essa grande diferença entre as duas? Essa grande diferença é justamente a probabilidade do adversário converter para gol. Então, a chance do adversário marcar gol no Bragantino jogando fora de casa é muito maior do que o adversário marcar gol no Fluminense jogando fora de casa, tá? Então, assim, tem um balanço nessa fase, tá bom? Então, vantagem para a equipe de Fernando Diniz se reabilitando na competição, provavelmente nesse jogo. Ainda nas 4 horas da tarde temos Grêmio e São Paulo. Grêmio overall 63, São Paulo overall 45. Temos aí uma vantagem para a equipe do Renato Gaúcho. Fica menos com a posse da bola? Fica. Qual é o grande ponto desse entendimento da posse da bola? A gente vai fazer um vídeo talvez mais à frente sobre isso, tá? É que no Brasileirão, principalmente nesse começo de Brasileirão, ficar com a posse de bola jogando fora de casa não tem sido vantajoso. As equipes não conseguem converter essas ações de passe em chute, chute em gol. E aí você acaba tendo muita posse e pouco chute certo a gol. E isso acaba sendo prejudicial, o que faz você ter uma baixa taxa de conversão também lá na frente. E aí o favoritismo fica para o mandante, fica para o Grêmio jogando na arena do Grêmio. Recupera mais vezes, não mais rápido, mas recupera mais vezes e acaba se defendendo melhor por bloqueio. Na defesa dos goleiros, ambos têm ido bem. Uma vantagem ligeira para o São Paulo aqui, mas a proteção fica de igual para igual. O que a gente pode esperar é um confronto equilibrado entre as duas equipes. A gente não pode esperar uma diferença de gols muito grande entre as duas equipes, mas o mais certeiro seria uma vitória do Grêmio por 1 a 2 gols de diferença, tá? Num jogo equilibrado entre Grêmio e São Paulo, tá? No Rio Grande do Sul. Já Goiás e Cuiabá, tô pegando minha colinha aqui também para não perder nenhum jogo. Opa, Goiás e Cuiabá, fui direto no Curitiba. Goiás na tela para vocês, Cuiabá na tela para vocês também. O Goiás overall 50, Cuiabá overall 39, tá? Esse é o jogo das 6h30. A gente pode esperar um confronto de posse de bola bem equilibrado entre as duas equipes, com o Goiás convertendo melhor as oportunidades e finalizando mais e convertendo mais para gol do que o Cuiabá, tá? Então o Cuiabá e Goiás com posse de bola parecida, mas que vai tender ao Goiás finalizar e finalizar melhor do que a equipe do Cuiabá. Na defesa o Cuiabá até recupera melhor, mas o Goiás consegue já se proteger no bloqueio, o Cuiabá só consegue se proteger na defesa do goleiro, ou seja, a bola chega na meta do adversário mais vezes, tá? O que pode equilibrar um pouco esse confronto, né, e aí pender um pouco favorável ao Cuiabá, é que justamente a equipe do Cuiabá sofre menos conversão, ou seja, o Walter consegue impedir bem as situações de finalização do adversário
e aí acaba tendo uma tendência um pouquinho mais propensa ao empate em alguns momentos, mas de maneira geral a vantagem é do Goiás, tá? Vantagem de saldo é do Goiás por 1 gol de diferença, e aí caso você tenha uma grande partida do Cuiabá, seja do goleiro do Cuiabá, ou uma melhora nessas taxas de conversão, você pode ter o resultado mais provável de empate também aparecendo no jogo do Goiás contra a equipe do Cuiabá. Palmeiras e Coritiba na tela para vocês. Vou colocar a equipe do Coritiba jogando fora. Palmeiras overall 65, Coritiba 33. A vantagem é grande para a equipe do Palmeiras, de 2 a 3 gols de diferença. A gente está falando de uma das melhores equipes contra uma das piores equipes, a última na tabela nesse pré-rodada, né? Então você tem aqui um Palmeiras que consegue ficar mais com a posse, consegue converter, finalizar, e a taxa de conversão é parecida, vantagem para o Coritiba, mas aqui a vantagem é porque tem menos chute. Então, por mais que você tenha 2 chutes a gol por jogo e converta 1, você tem 50%. Né? Então, assim, aqui pesa-se o número de chances criadas. O Coritiba cria pouco e aí converte o mesmo tanto, basicamente, que o Palmeiras, que cria mais que o dobro que o Coritiba. Tá? Então, assim, é uma vantagem muito grande para a equipe do Abel, recupera mais rápido e se defende melhor também. Ou seja, há uma tendência do Palmeiras sair com os 3 pontos nesse domingo do Allianz Parque. Para finalizar a rodada, vamos para o jogo da segunda-feira. Vasco da Gama e Flamengo. Né? Clássico carioca, o Vasco da Gama com overall 46 jogando como mandante e o Flamengo com overall 42 jogando como visitante. O que a gente pode esperar desse jogo? Um Flamengo com mais posse da bola, mas aí vale o mesmo que a gente falou do São Paulo. Ficar com a posse da bola não tem valido muito a pena nesse Brasileirão se você não souber converter isso em finalização e depois em gol. Então, o Flamengo tende a ficar mais com a posse, mas o Vasco consegue finalizar mais a gol. O grande detalhe é que o Vasco também não converte para gol. Ele finaliza e não converte. Ou seja, quando finaliza, finaliza sem perigo. Tá? Por mais que atinja a meta, não converte para gol. Isso é um problema gigantesco. Na defesa, equilíbrio entre os dois cenários. Só o Flamengo que vai conseguir proteger um pouco melhor com o bloqueio e o Vasco com as defesas. Então, assim, ou as defesas do seu goleiro especificamente, né? Então o Flamengo consegue bloquear melhor, a bola não chega na meta do Flamengo tantas vezes assim, mas na hora que vai para o goleiro, o Léo Jardim tem feito melhor campeonato, melhores atuações do que os goleiros do Flamengo de maneira geral. Tá? Então você tem um cenário de equilíbrio entre os dois que vai pender muito, mas muito, na forma como as duas equipes vão se portar. Se o Flamengo vai conseguir manter o nível, principalmente da posse da bola, ou até aumentar esse cenário, e se ele vai conseguir melhorar as taxas de conversão para finalizar mais vezes, tá bom? Então esse é o cenário, possível empate entre as duas equipes no Clássico do Rio de Janeiro na segunda-feira. Passando novamente por aqui, a gente tem, nesses cenários que a gente apontou, né, um Vasco muito mal no campeonato, de maneira geral, tá? Um Flamengo que a gente pode esperar um grande Flamengo como mandante, mas que como visitante apresenta grandes dificuldades, talvez seja um ponto a ser melhorado aí para esse cenário, né? E pegando aqui as equipes que vão atuar hoje. Um São Paulo muito bom de mandante, mas que cai muito quando joga como visitante. E um Grêmio que também cai, mas como joga como mandante essa rodada, tende a ir bem. Tá? As demais equipes, o Palmeiras é uma equipe muito equilibrada para a gente destacar. E o Fluminense, rodada como mandante, também tende a se sair bem nesse confronto contra a equipe do Bragantino. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado dessa análise desses jogos de domingo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do NS Futebol. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu, até a próxima.